Aleluias, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, igreja. Aleluias, glória a teu nome, Deus. Aleluias. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Oh, diga pra ele, tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu quero ouvir toda a igreja adorando a Ele. Aleluias. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, diga aleluia. Abra tua boca e adora ao Senhor. Aleluia. Ele está aqui neste lugar. Sinta a presença de Deus aí do teu lado. Oh, enquanto você adora, Ele está visitando o teu lar, igreja. Enquanto você adora, Ele está, aleluia, visitando a tua casa. Oh, diga aleluias. Aleluia. Diga mais alto. Aleluia. 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 Se o mar me submergir, a tu. Oh, levanta suas mãos. Levanta suas mãos e adore ao Senhor. Aleluias. Ele te faz andar sobre as águas. Ele te faz o impossível. Aleluias. Oh, diga para Ele, tu és tudo para mim, Deus. Oh, aleluias. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Vamos dizer mais uma vez, aleluias.
Ale. Só o som da igreja adorando ao Senhor. Ale. Oh, dê o teu melhor aleluia nessa noite. Dê o teu melhor glória a Deus nessa noite, igreja. Aleluias. Oh, Deus. Aleluias. Glória a teu nome, Deus. Aleluias. Eu assim agradeço essa rica oportunidade. Aleluias. Deus abençoe nosso irmão. Fiquemos de pé, meus queridos, por favor. Jair vai estar orando. O irmão Rodrigo vai estar ministrando a palavra. Graças a Deus. Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Companheiro, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós estamos felizes porque até aqui o que tínhamos a oferecer, nós oferecemos o louvor, a adoração, o glória a Deus, o aleluia. Senhor, mas este momento é um momento importante, porque queremos ouvir, ó Pai, a Tua voz. Aprove a Ti, ó Deus, trazer o Teu Filho, ó Senhor, e colocando no coração dele uma mensagem para transmitir ao povo. E nessa noite nós estamos, Senhor, na condição de Samuel. Fala que teu servo ouve. Pai, fala conosco, usando a instrumentalidade do teu filho. É o que pedimos no nome de Jesus, te agradecemos. Meus irmãos, que a paz esteja convosco. Pode se assentar, queridos. Graças a Deus. Quem trouxe a Bíblia? Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5, verso de número 13. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Meus irmãos, eu quero ser grato a todos os irmãos que oraram por nós, por esses dias. Estivemos de viagem, 10 dias viajando. Descemos ali para o interior do Paraná, passamos por 4 cidades ali, depois subimos para a cidade de Curitiba, na capital, ficamos mais ali 2 dias e retornamos para cá. Sou grato a todos os irmãos que oraram por nós, foi bênção de Deus esta viagem. Deu até saudade de voltar para lá, irmão. Paraná é uma terra muito, muito boa, terra abençoada. Mas, enquanto Deus permitir que nós estejamos aqui, nós estamos juntos para adorar o nome do Senhor. Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 13. Louvo a Deus pela vida do servo de Deus, Gilvan Santos. Conheci esse moço em uma de nossas caminhadas, pregando a palavra e ele louvando, e fizemos ali uma amizade muito boa. E esse menino faz um ótimo trabalho na cidade de Cabriúva, trabalha ali, né, com louvor, ele faz encontro de levita, um trabalho maravilhoso que ele tem feito ali naquele lugar. Estive falando com ele durante o dia, e ele me alimentou hoje durante o dia. Ele falou: pastor, fica em casa, almoça comigo. E eu falei: é de Deus esse negócio. Ficamos por lá e se alimentamos juntos, e fiz o convite, ele está conosco adorando a Deus. É uma bênção de Deus, é uma porta aberta para alguns irmãos aqui também, os levitas que gostam de adorar. Nós vamos falar um pouco sobre a doutrina. O que é doutrina? Ensinamento, o ensino do próprio Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 5, versículo de número 13, ele chama os discípulos para uma reunião, onde ele vai dizer aos discípulos o que eles seriam como andantes neste mundo. Porque quando a pessoa vem do mundo e aceita a Cristo, ele tem uma transformação, ou pelo menos é assim que tem que ser. Ele tem uma mudança de vida, uma conversão por completo, porque a pessoa nasce de novo e se torna uma nova criatura. E na mente de alguns, até que ele entenda o que é ser uma nova criatura, ainda fica alguns pontos de interrogação. O que eu posso fazer, como eu posso andar, de que forma eu posso falar, posso ir aqui, posso ir ali, quem eu sou de fato? Porque até então, antes de aceitar a Cristo, havia um projeto,
havia alguns sonhos, havia alguns destinos para realizações, e de repente, quando nós nos entregamos a Cristo, agora Ele é o Senhor da nossa vida. Nós paramos com todos os nossos projetos e apresentamos para Ele e falamos: Senhor, é isto, eu posso continuar com esses projetos, ou o Senhor tem algo novo para mim? E fica tudo nas mãos de Deus, e Ele vai nos orientando agora, e porque nós vamos seguindo um Senhor que tem prazer em nos direcionar. Jesus, chamando os discípulos, Ele diz para eles assim: vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. E ele ainda diz mais: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. Essa palavra é para os discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui essa noite? Então essa palavra é para a sua vida. Perceba-se no versículo de número 13, que Jesus está dizendo: vós sois o sal da terra. Ele não está dizendo assim: como eu gostaria que vocês fossem o sal da terra. Não, senhores. Ele não está dizendo assim: olha, se vocês puderem ser o sal da terra, eu fico feliz com isso. Não, é afirmativa a palavra do Senhor. Ele está dizendo: vós sois, e ponto final. Você é o sal da terra, precisa ser, vai fazer a diferença. Vós sois o sal da terra. Quando eu estava lendo isso aqui, entendendo que a orientação é para a minha vida como discípulo, eu busquei a entender o recado de Jesus para mim. E desde então, com o ministério que estamos exercendo, o Senhor pediu que nós ministrássemos aos demais. É engraçado que quando nós estamos folheando a Bíblia, estudando a palavra de Deus, analisando as Escrituras, nós vamos encontrar alguns títulos que a Bíblia nos dá, que a Bíblia nos apresenta, que a Bíblia nos chama carinhosamente. Por exemplo, eu vou passar por alguns deles para você entender melhor. A Bíblia nos chama de nação santa. Você pode glorificar a Deus por isso? É a Bíblia que te chama de nação santa. Existe a nação profana, a nação desviada, a nação anti-Deus, a nação que anda por caminhos tortuosos, mas quando Deus olha para a igreja, Deus diz: essa nação é uma nação santa. A Bíblia nos chama assim porque o Senhor quis nos chamar assim. Então esse título é para a minha vida, é para a sua vida. Hoje eu quero que você entenda um pouquinho mais quem você é em Cristo Jesus. A Bíblia, além de nos chamar de nação santa, a Bíblia ainda nos chama carinhosamente de propriedade peculiar. Ou seja, a propriedade exclusiva de Deus. Olha só, senhores, o que a Bíblia vos chama de propriedade peculiar de Deus. Uma vez eu estava na cidade de Curitiba e houve uma invasão em um lugar, em uma área verde, e tinha uma placa lá dizendo assim: a área peculiar e exclusiva do Exército Brasileiro. Mas algumas pessoas invadiram aquela área e construíram algumas casas. Para quê? Poucos dias depois o Exército baixou ali, arrancou todo mundo de lá, porque aquilo ali era peculiar e exclusivo de alguém. Agora imagina o que é ser propriedade exclusiva de Jeová. Levanta sua mão assim que eu quero profetizar para você: Satanás não vai brincar na tua vida, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Quando a Bíblia ainda nos chama carinhosamente para que nós entendamos quem somos em Deus, a Bíblia diz que somos menina dos olhos do Senhor. Olha o que a Bíblia fala de nós. Você já pensou, você já analisou, você já parou para pensar a parte sensível do olho? O que é ser a menina dos olhos? A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. Tenta tocar na menina dos olhos para você ver o que vai acontecer. A Bíblia está nos chamando assim, de forma carinhosa. A Bíblia nos chama ainda mais, ainda titula-nos de lavoura de Deus. O apóstolo Paulo, falando sobre lavoura, ele disse: um é o que planta, o outro é o que rega, mas o crescimento vem do Senhor. As lavouras vão crescer muito aqui, vão chegar às alturas, porque o Senhor vai fazer crente crescer neste lugar. A minha oração de
desse final de ano e início de ano foi essa. Eu pedi por cada um de vocês. Eu disse: Deus, eu quero que os meus irmãos, as minhas irmãs prosperem muito este ano, ter uma vida bastarda, abundante em Deus. Esse foi o meu pedido, aonde eu estava lá no interior do Paraná. Eu orava por cada um de vocês nesse lugar, e eu pedia: Senhor, prospere os obreiros, que eles enriqueçam este ano, sejam cheios de sabedoria para nos ensinar e para nos fazer crescer no conhecimento. O nosso pedido era esse, e o Senhor nos chama de lavoura. A Bíblia também diz que nós somos edifício de Deus. Olha que coisa interessante, edifício de Deus. O edifício é construído tijolo após tijolo. Cada um de nós somos um tijolo na obra do Senhor. É por isso que nós vamos ver algumas passagens bíblicas, Deus falando do prumo de Jeová, algum profeta falando do prumo. Quem trabalha nesta área sabe muito bem o que é prumo. O prumo serve para ver se a parede está certa ou se a parede está torta, e quando o prumo mostra um tijolinho fora torto, o pedreiro vem e bate nele para ele se alinhar. E é assim que Deus tem feito com alguns. Ele tem estreitado alguns para ficar reto neste edifício que cresce até chegar aos céus. A Bíblia ainda nos intitula de forma maravilhosa, de forma agradável. A Bíblia nos chama de morena de Sião. Todos esses títulos estão relacionados à minha vida e à sua vida. A Bíblia nos chama de noiva do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa. Nós somos a noiva, e o noivo daqui a pouco vai voltar para nos buscar. Foi ele que disse: vou preparar morada, mas eu volto para buscar vocês, porque vai haver um casamento no céu. Tem festa no céu daqui a pouco, onde eu e você vamos estar lá para encontrar com o noivo. A Bíblia ainda traz alguns títulos para nós ainda maravilhoso. A Bíblia nos chama de jardim fechado. Olha que palavra linda e filosófica, mas a realidade completa. A Bíblia nos chama de povo eleito. Aleluia. E quem nos elegeu foi Deus antes da fundação do mundo. A eleição foi feita por Ele. Eu elegi este povo para me servir e me representar nessa terra. Quem é representante de Deus, dá um sinal mais uma vez, porque o Senhor quer te fazer assim. A Bíblia nos chama de povo adquirido, e por fim, o texto que eu li, ele nos chama de sal e luz. Eu não vou entrar no mérito da luz, mas eu vou falar um pouco do sal esta noite. É interessante Jesus chamar os discípulos, e desta vez ele não fala nenhuma dessas palavras bonitas, num certo sentido, como minha noiva, ou morena de Sião, menina dos olhos. Ele olha para os discípulos e diz: vós sois, e eles ficam esperando uma palavra doce, e Jesus fala: vocês são o sal da terra. Talvez se eu ou você estivesse lá, nós poderíamos falar: mas Jesus, por que o sal? Não posso ser um docinho de coco, não posso ser um pudim, ou uma trufa, ou algo semelhante. O moço, quando namora a moça, ele libera algumas palavras assim, né? Meu pudim de coco, não é assim? Meu chuchuzinho, coisa semelhante. Agora Jeová olha para a noiva e diz: sal. Sabe o que você é? O sal. Sabe o que nós somos? O sal. Aí quando eu li pela primeira vez, na forma de entender a interpretação, eu disse: Jesus, por que o sal? Por que a Bíblia me dá tantos títulos e eu chego a conhecer mais um título chamado sal? Por que o sal? E aí nós vamos buscar o conhecimento da revelação para servir melhor a Deus. O que é o sal? Eu vou falar de algumas propriedades peculiares do sal. O sal, ele tem propriedades importantíssimas. Os químicos o chamam de cloreto de sódio. E esta substância tem propriedades importantes e peculiares. Por exemplo, para que serve o sal? O sal serve para preservar. Nos dias atuais, com o avanço da tecnologia, talvez quase não se usa para isso. Além de que ainda usa, mas quase não se usa, por causa das geladeiras cada vez mais sofisticadas. Mas o sal servia para preservar os alimentos. Não há muitos anos, porque eu não sou tão velho assim, eu estava na fazenda onde o meu tio morava, que hoje ele mora aqui também na cidade de Indaiatuba, e havia poucas famílias ali naquela fazenda. E o patrão disse para eles assim: olha, eu amanheci bonzinho
neste dia e eu vou deixar vocês matar um boi. E ele glorificou a Deus por isso. Ele matou um boi, eu estava lá no dia. Mas era muita carne, irmão Eudes, para pouca pessoa. E ele disse assim: fica tranquilo, eu já sei como lidar com isso. Carregamos algumas bacias de carne para a casa dele. E ele tinha uma mesa de madeira muito comprida. E ele jogou toda aquela carne em cima da mesa. Correu num reservatório, pegou um saco de sal, aquele sal que eles salgam coxo. Trouxe o sal, jogou por cima da carne. E misturou o sal com a carne. E ele disse: está vendo isso aqui? Essa carne ela vai conseguir suportar aqui por muitos dias sem estragar. Porque o sal vai preservar esta carne. E não vai permitir que a carne perca o sabor, que a carne perca as suas qualidades. Aí eu fiquei olhando ele trabalhar. Ele estendeu alguns varais de arame liso, cortou aquela carne em tiras e jogou por cima do arame. E nós saímos de manhã cedo para o campo. Meio-dia a gente estava voltando e ele passava a cavalo, montado ainda, com a faca grande nas costas, cortava uma tira daquela carne e levava para casa e jogava dentro da panela. Estou vendo gente aí lambendo o beijo, hein? Tá dando fome, né? E aquela carne ali ele lavava para tirar um pouco do sal e ele temperava. E ele colocava no arroz e ele fritava para nós. E eu fui observando aquilo, eu não sabia que futuramente o Senhor me daria esta mensagem. Mas aí eu já passo esse recado. Tudo para nós pode ser de experiência para o futuro. Tudo que se passa diante dos nossos olhos é um ensino para nós. E nós podemos pegar para ensinar alguém algum dia. E quando eu fui ler essa mensagem, o Senhor me levou a esta fazenda. O Senhor me levou a essas imagens que vieram à minha mente. E eu pude entender como o sal preserva. O sal serve para preservar. E aí eu fui encaixando a orientação de Cristo para mim. O sal, além de preservar e manter as características do alimento, o sal serve para dar sabor. O sal serve para fazer com que a comida seja mais saborosa. É tão interessante que uma comida sem sal, ela nunca é vista como saborosa. Ela pode, senhores, até ser um prato bonito. Quem trabalha aqui, irmãos, fazendo pratos culinários, sabe muito bem. Pode fazer um prato bonito e alguém admirar: mas que prato lindo, muito bem feito. Mas quando ele vai provar, ele esquece da beleza e diz: mas está faltando um pouquinho de sal. Se tivesse uma pitadinha de sal, estava melhor. Então o sal faz essa diferença. Ele serve para dar sabor. A beleza, ela desaparece diante de um bom tempero. O tempero acaba sendo o motivo de glorificar ao Senhor. O sal, além de preservar e de dar sabor, o sal também é humilde. Olha o que nós vamos encontrando. Eu estou falando da propriedade chamada cloreto de sódio, o sal. Ele dá sabor, ele preserva, e o sal é humilde. Ele preserva e dá sabor sem se aparecer. Evangelista Ari Gonçalves. Todas as pessoas percebem o sal na comida. O prato mais lindo, quando a pessoa prova, ele sente o tempero, ele diz: está bem temperada. Mas ninguém vê o sal. Ou quando você está comendo um belo prato, você vê o sal por cima, não vê. Mas o sal está ali, a presença dele está ali. E a presença dele é percebível. Mas pela humildade, ele está presente, ele se reconhece que ele está ali, mas não vê ele aparecer. São algumas características do sal. O sal é humilde, ele preserva, dá sabor, sem se aparecer. Olha a humildade do sal, por exemplo, no mercado. Quem vai ao supermercado sabe disso. Você entra nas primeiras prateleiras, você nunca vai ver o sal ali. Porque o sal não está nas primeiras prateleiras. Para achar o sal é difícil. Às vezes você passa com aquele carrinho de compra, vai na última fileira, fica olhando no patamar de cima e você ainda não vê. O sal está na prateleira de baixo, às vezes lá no fundo. Mas você pode rodar o mercado inteiro, comprar dos melhores pratos, mas quando você vai passar no caixa, se você esqueceu do sal, você vai voltar para trás, porque é ele que vai fazer a diferença em tudo que você está levando para casa. O sal é humilde. E por que não falar do preço? Qualquer um aqui pode comprar um saco de sal, 1 quilo de sal. É tão essencial
E ele pode chegar à mesa de qualquer pessoa. Você pode entender o que o Espírito Santo está dizendo para nós essa noite? Nem todos podem ter um pudim de coco na mesa todos os dias, mas todos podem ter uma pitada de sal na mansão ou na favela, no centro ou no bairro, mas pode ter. O sal é humilde, preserva, dá sabor sem se aparecer. No mercado ele é barato, está escondido, mas nós o encontramos, porque ele é essencial. Então, quando eu conheci essas qualidades do sal, eu pude entender o recado de Jesus para a minha vida. O sal, ele preserva, dá sabor e é humilde. Mas o sal também, de forma excessiva, o sal em excesso, ele tem qualidades negativas. Muito sal é prejudicial. Ninguém suporta. Ninguém suporta. E quando nós olhamos para isso, nós aprendemos também. A Bíblia diz, se o sal deixar de salgar, degenerar, perdendo as suas qualidades. Quando ele salga demais, perde a qualidade. Não é aquilo que nós queríamos. Então ele tem qualidades importantes, positivas, mas também tem uma qualidade negativa. O sal em excesso é insuportável. E quando eu olhei para as qualidades do sal, aí como crente, como servo e como discípulo, eu falei, agora eu quero ver o que Jesus estava falando comigo. E eu pude comparar uma coisa com a outra. O crente sal também precisa preservar o ambiente. O crente sal é aquele que preserva o ambiente aonde ele pisa a planta dos pés. Ele vai preservar, ele vai fazer a diferença. Vocês sabem por que o povo do mundo, que não serve a Deus, o mundano, o homem natural, ainda ri? Sabe por que os que são contrários a tudo o que se chama Deus ainda fazem festa aí fora? Sabe por que o mundo ainda festeja? Porque o sal que preserva o mundo ainda está na terra, sou eu e você. Mas o dia que o sal chamado igreja for arrancado dessa terra, o mau cheiro de podre vai exalar neste mundo todo, porque o sal não estará mais para preservar. Então quando você vê algum incircunciso festejando e rindo da sua cara, você diz para ele, você pode rir, você só está rindo porque eu estou aqui. Mas o dia que eu for embora para a minha pátria, porque a Bíblia diz que a nossa pátria é o céu, o dia que eu for embora, você vai sentir um pouquinho da amargura. Crentes têm o dever de preservar o ambiente. Quando Jesus está dizendo vós sois, Ele está nos dando uma ordem. Preserve o ambiente aonde você chega, aonde você vai, aonde você passa o dia, aonde você exerce a sua profissão. Preserve o ambiente. Preserve o ambiente. Como? Salgando, temperando. Através da evangelização, o crente espalha o tempero. O crente salga a terra. Ele tempera o mundo através da evangelização. Você quer ver uma ideia? Eu creio que todos aqui já fizeram isso. Chegou diante de alguém desesperado, procurando a morte, perguntando por que nasci, não sei por que eu existo, alguém querendo se matar. Aí o crente vem com um tempero e coloca na vida dele e diz assim: nem tudo está perdido, ainda existe um que pode mudar a tua história. Muita gente vai te procurar esse ano, viu, crente? Não é só obreiro não, estou falando de sal em geral. Muito aflito vai te procurar este ano e vai dizer para você: tem solução para a minha vida? Você vai dizer: tem sim, Jesus vive. Nós temos o dever de temperar, salgando, temperando. Na empresa é fácil temperar. Quando você vê alguma rodinha de alguns homens, principalmente na hora ali do almoço, que se ajuntam todos, são palavras torpes
de torpe ganância, são palavras que ignoram a existência de Deus. E quando você tem a oportunidade de falar entre homens truculentos como esse, você vai bradar e dizer: Deus existe e ainda muda a vida do ser humano. Eu tive a oportunidade de temperar na sala de aula. Enquanto todos saíam na hora do recreio, eu abria a Bíblia dentro da sala e começava a ler texto bíblico. E eu percebi que um jovem curioso e santa curiosidade passou para olhar o que eu estava lendo. Eu disse: senta aqui, moço, você já conhece a história de Sansão? Ele disse: o Sansão do filme? Eu disse: aquilo lá não é ficção, é a realidade. O Sansão da Bíblia, homem usado por Deus. Você já conhece a história de Davi? E ele parou para ouvir. E eu disse: eu quero fazer um convite, vou te levar numa igreja onde vai ter um homem de Deus pregando. E era eu que ia estar pregando lá, só que eu não quis falar para ele. Levei ele na igreja. Quando eu comecei a pregar, eu estava pregando esta mesma mensagem, e quando eu fiz o apelo, ele veio à frente chorando e ficou ajoelhado e disse: eu quero este Deus. E eu disse para ele: se você quer esse Deus, eu vou te ajudar a encontrá-lo. Levava ele para casa, trazia para a igreja. Levava para casa, trazia para a igreja. E na sala de aula eu conversando. Levava para casa, adotei como filho. Até para comer lanche depois do culto eu estava levando o menino. Resultado, ele desceu as águas, foi batizado, passou um ano internado, foi missionário. E é o jovem Jefferson. Quem se lembra dele aqui? Está servindo a Deus de uma forma fervorosa. Sinto prazeroso ao ver aquele menino pregar. E quando ele me disse, ele olhou para a minha face e disse: Deus um dia pode fazer da minha vida como fez da sua? Eu disse: não só pode fazer, como Ele pode fazer muito mais. E Deus não precisa que você seja como eu. Deus quer que você seja melhor do que eu. Então nós temos o dever de salgar. Você tem a oportunidade diária. Agora, se tem uma rodinha falando sobre coisas alheias, criticando, fofocando, e você emenda na mesma corda, você perde a qualidade de tempero. E um dia, quando você for querer salgar e falar: quer dar uma de crente agora? Até ontem estava aqui falando conosco. Aí só serve para ser pisado pelos homens. Oportunidade boa agora esse ano, que é um ano do futebol no Brasil. E ainda se fala muito sobre Corinthians, São Paulo. Você pode falar: o Corinthians, conheço as duas cartas, tenho lido bastante que Paulo tem falado para eles. São Paulo, sim, antes ele era conhecido como Saulo, nasceu na cidade de Tarso, encontrou Jesus a caminho de Damasco, aceitou Jesus, foi cheio do Espírito Santo e pregou por todo mundo da sua época. Irmãos, eu fiz um teste por aí esses dias. Pouquíssimas pessoas que não são crentes, até alguns crentes, mas os que não são crentes, pouquíssimas pessoas ouviram falar do arrebatamento da igreja. Eu estava falando com uma pessoa ainda essa semana lá do Paraná, e eu comecei a falar do arrebatamento. Ele falou: nunca ouvi isso. Não se prega, os filmes não se falam, não se ensinam. E o arrebatamento é realidade. Muita gente vai ficar por falta de informação, mas você vai começar a temperar no ano de 2014 e Deus vai prosperar a tua vida. Dever de salgar. O crente preserva, tem dever de temperar. E o crente sal dá sabor. É gostoso estar do lado de alguém que é cheio do Espírito Santo. Quando eu vim para Cristo, o moço que me trouxe a Cristo, ele disse para mim assim: olha, não fica perto de fulano nem de cicrano, encosta no beltrano, que você vai ver que as coisas vão ser melhor para a sua vida. E eu fiz a mesma coisa com o moço que eu trouxe para Jesus. Eu vi alguns moços que ainda eram um pouco tribulosos. Eu disse: olha, desencosta de lá, você ainda não tem tal estrutura. Encosta em fulano, que eu estou percebendo que ele está orando sempre. Se aproxima de Beltrano, que gosta de ler a Bíblia. Arruma essas companhias. Por causa da influência, o poder da influência. A Bíblia fala todo instante sobre isso. Se você for ler a Bíblia lá em Gênesis no capítulo 6, você vai ver que o poder da influência, Deus olhou para a terra e disse: eu vou destruir a humanidade. Porque começou a mistura dos caimistas e os setistas.
Quando Balaão foi profetizar maldição ao povo de Deus, não conseguiu amaldiçoar. Balaque disse: mas Balaão, eu te paguei, o que vamos fazer? Então Balaão disse: vamos fazer uma festa, Balaque, vamos fazer um churrasco e vamos convidar eles para cá, vamos dar as nossas filhas para os filhos deles e vamos tomar as filhas deles para os nossos filhos. Vamos fazer mistura, porque a mistura enfraquece e entristece a Deus. Poder da influência. Quem disse que não pode comer desse fruto? Cuidado, irmãos. Nós temos que ter autoridade para temperar, influenciar, sem ser influenciado. O crente sal, ele também é humilde. Como eu disse que o sal é humilde, o crente sal também é humilde. Ele não faz questão de aparecer. O trabalho que ele faz para Deus é por amor e gratidão. Por isso que a Bíblia diz que Deus abate os exaltados. Aleluia. Mas Deus também, ele ergue os humilhados e os destaca. Fazer para Deus de forma humilde. Não faz questão de aparecer, mas faz por amor, não por vanglória. Ah, mas este coral só vai se for eu quem estiver regendo. Este grupo só vai dar certo se for eu que estiver na frente dele. Essa escola só vai prosperar se for eu que estiver ensinando. Quando seu pensamento atingir isso, Deus vai fazer assim: olhe para trás, Elias, eu ainda tenho 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Tem muita gente boa aí, é que Deus resolveu usar você. Humilde, o crente trabalha de acordo com as qualidades do sal. É isso que Jesus estava ensinando para nós. Quando nós entendemos os ensinos simples de Jesus, nós vamos servir melhor o Senhor. As coisas vão fluir melhor na nossa vida. Mas também tem um detalhe: o crente sal em excesso é prejudicial para a obra. É o crente em excesso, irmão evangelista Paulo Almeida. Você sabe aquele que passa excesso de santidade? Santo demais, vê pecado em tudo. Tribulação. Coloca um fardo pesado. Jesus falou muito com alguns assim: vocês colocam um fardo pesado no ombro de muitos, mas vocês não podem mover nem sequer com um dedo. Excesso de santidade, vê pecado em tudo, só esquece de olhar no espelho, né? Mas vê pecado em tudo. Um dia, quando Jesus encontrou com alguns desses, Jesus disse assim para eles: vocês são até bonitinhos, vocês parecem um sepulcro caiado. Quem conhece sepulcro caiado aqui? Deixa eu ver. Pouquinhas pessoas conhecem, né? Eu já caiei muito sepulcro, irmão Jair. Caiei muito sepulcro. Aqui na nossa cidade aqui, e agora por diante, o cemitério não tem mais sepulcro para se caiar. Agora é mais assim bonitinho, né, irmão Gilson? É aquele campo, não sabe se é um campo de futebol, é aquela graminha, ou às vezes você desce e é cheio de gaveta onde os mortos estão. Mas no interior do Paraná, eu era convidado para caiar sepulcro. O sepulcro onde os mortos ficavam eram feitos de tijolos dessa altura. E quando era feminino, então nós fazíamos ali aquela tinta cor-de-rosa e pingava alguns líquidos dentro e mexia com cal, porque é caiado, então com cal. Quando era menino era azulzinho, coisa semelhante, e de vez em quando tinha que escrever em cima do sepulcro: jaz ossos de fulano de tal. Então, quando eu li na Bíblia acerca de sepulcro caiado, eu não fiquei voando, porque já era experiência diária. Jesus falou de forma tão simples, irmão. As mensagens de Jesus eram simples, para que todos pudessem entender. Sepulcro caiado é muito bonito por fora, mas o que tem lá dentro dele? Osso seco. Vida por fora, mas por dentro está morto. Por fora é excesso de santidade, mas por dentro não sabe nem discernir o que é doutrina apostólica ou o que é uso e costume ou regime interno.
Aí como eu encontro alguns por aí, eu gosto de encontrar. Algumas pessoas me dizem, tem doutrina lá na sua igreja? Eu falo, o que é isso? Você sabe o que é doutrina? Esses dias eu encontrei um aí que disse assim, eu sou católico e vou morrer católico. Eu disse, eu também sou e quero morrer católico. A diferença minha e sua é que você é católico apostólico romano. Eu não, eu sou católico apostólico. A palavra católico quer dizer universal. Nós fazemos parte da igreja universal de Jesus, espalhado por todo mundo. Outro me disse, eu não sirvo uma religião. Eu disse para ele, você sabe o que quer dizer a palavra religião? Não sei. Então como você está dizendo que você não serve algo que você não sabe o que é? Religião é religar. Jesus é a religião perfeita. Ele liga o mais vil pecador ao Pai Santo que está no céu. Tem muito mais, mas vai ficar para a escola bíblica dominical. E começa domingo agora, viu? Começa domingo. As nossas lições chegaram já. Inclusive eu estou com uma aqui nas minhas mãos. Vamos falar sobre família, irmãos. Assunto maravilhoso que nós vamos aprender muito. E quando faltar um pouco de conhecimento, nós vamos pegar no pé desses homens aqui, que são os nossos pastores, viu? Nós vamos pegar no pé deles e eles vão nos ensinar um pouco mais. O crente em excesso é prejudicial. Pelo outro lado, tem aquele crente também que não salga mais nada, não tempera nada. Para ele, tudo pode. Sabe aquela história? Não tem nada a ver. Que isso aí tem nada a ver. Esse nada a ver, irmãos, entrou em muitos lugares e detonou muitas igrejas. Tem algumas coisas que eu até entendo que não é doutrina apostólica, mas são bons costumes. E a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E os bons costumes têm que ser preservados. Os bons costumes não te envergonham aonde você pisa a planta dos pés. Eu, não só eu, mas o servo de Deus, o Ari, a gente passa por vários ministérios, mas nós não somos envergonhados. Por vários ministérios. Mas nós trazemos um bom costume que aprendemos dos nossos pais, dos nossos mestres. Eu quero que você saia daqui essa noite se sentindo o sal da terra. Eu quero que você, mulher de Deus, não saia daqui hoje com um sentimento, eu sei que isso é aplicável na Bíblia, mas hoje não saia aqui com o sentimento não de eu sou a princesa, não, saia daqui hoje só assim, eu sou o sal, eu sou o sal, eu sou o sal, eu sou o sal, eu sou o sal da terra. Eu acho lindo os ensinos de Jesus por isso. Só ele mesmo para chamar um grupo de soldados. Quando todos chegam ali de cabeça erguida, Senhor, o que somos agora? Agora vocês são sal. Fique de pé, igreja. Essa mensagem no início do ano, para você saber o que Jesus quer de você até findar este ano. Se você seguir esta simples orientação, mas poderosa em Deus, porque é a palavra de Deus, no final do ano você vai olhar para trás, vai fazer a somatória do que você temperou este ano, e você vai glorificar a Deus. Não aceite este ano, não aceite na tua vida não influenciar ninguém, irmão. Influencie uma alma, influencie uma vida, influencie alguém. O primeiro pastor que eu ouvi pregar na minha vida, que eu fui no culto quando eu aceitei Jesus, eu olhei para aquele pastor pregando e eu disse dentro de mim, falei, Jesus, eu não conhecia Jesus, eu não sabia orar, eu disse, Senhor, o Senhor é capaz de me fazer como o Senhor fez com este homem? E quando eu disse para esse homem mais tarde, ele disse assim, não, meu filho, você vai ser muito mais, muito mais, muito mais, muito mais. Jovens, levante as mãos. Só os jovens, levante as mãos por gentileza. Só os jovens, levante as mãos. Os jovens de 40 e de 50 permanecem com as mãos abaixadas. Só os jovens aqui. Vocês vão influenciar este ano. Vocês vão temperar por onde vocês passarem este ano. Chega de recado chegar e dizer aquele é tribuloso. Não. Aquele lá está salgando. Por onde ele passar ele vai temperar. Quero profetizar na vida de vocês este ano.
A igreja toda, levante as mãos, eu vou orar por você agora. Companheiro, prepare mais um hino lá, por gentileza, nós vamos terminar agora. Não, vou chamar você aqui à frente. Porque essa comida, este mocotó é para sustentar você, para sair daqui diferente. Não, eu não posso ser mais o mesmo. Eu preciso influenciar alguém. E você vai influenciar como sal da terra, humilde, mas cheio do poder de Deus. Cheio do poder de Deus. Feche os teus olhos e fale com Deus agora. Nós vamos orar. Você vai falar para Deus o que você quer realizar para Ele este ano. Pode pôr diante dele a quantidade de alma que você quer ganhar. Pode pôr, pode pôr. Senhor Deus e Pai, nós estamos reunidos mais uma vez na Tua casa, Senhor, com a Tua palavra que nos sustenta, que nos alimenta e que nos direciona. Eu estou com a Tua noiva esta noite, Senhor. Eu estou com este povo eleito, escolhido, sacerdócio real, povo santo esta noite, Senhor. Eu estou aqui com a morena de Sião. Eu estou aqui com um edifício, com uma lavoura, com um jardim cercado. Eu estou aqui, Senhor, esta noite com a luz do mundo e o sal da terra, para profetizar sobre eles. Renova, 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 renova o teu povo mais uma vez, Senhor, e usa-os como nunca. Oh, aleluia. Pode adorar a Deus, pode adorar a Deus. Para teu nome, Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, Jesus ainda batiza, Jesus ainda batiza. Adora Ele. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Oh, diga para ele: Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Oh Deus, sei que os teus olhos, diga para ele, sempre atentos, permanecem em mim. Os teus ouvidos estão sensíveis, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Oh Deus, és Deus de perto, és Deus de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Oh, eu sei, Deus, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir.
pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir, oh Deus. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. A igreja declarando: minha nas mãos, meus olhos, oh Deus, acontecer. Posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança, minha nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, oh diga, Deus de aliança, Deus, Deus que não é homem pra, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a tua palavra, ela vai se cumprir, ela vai se cumprir. Oh, Deus de aliança, Deus, oh, aleluia, Deus que não é homem pra, oh, tudo pode passar, igreja, tudo pode mudar, mas a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Aquilo que Deus prometeu, aleluia, na tua vida vai se cumprir. Porque o nosso Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Oh, aleluia, glória a teu nome, Deus. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte o Senhor Jesus. Glória a Deus. Começando, meus irmãos. Como é bom estar na casa do Senhor, né? Nós estamos em torno de 115 irmãos no culto hoje, graças a Deus. Quinta-feira nós estávamos em uma média de 50 irmãos. E Deus falou conosco, põe a casa em ordem na quinta-feira passada. E hoje Deus está falando conosco agora, depois que a casa está de ordem, seja sal. Amém, irmãos? Dá exemplo, né? Porque as pessoas estão de olho em nós. O sal não aparece, mas ele tem uma influência muito forte. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Deus abençoe. Irmão Rodrigo, por esta palavra, Deus abençoe. Irmão Gilvan, muito obrigado. Presente de Deus para nós hoje. Leva o abraço e a paz ao seu pastor. E essa casa é sua, as portas estão sempre abertas, assim que sentir de Deus, tá certo? Estamos aqui. Meus queridos, nós queremos agradecer a todos que vieram. Lembrando aos irmãos que o trabalho continua. Essa semana é uma semana bastante assim pesada de reuniões. Segunda tivemos 2 reuniões, terça 2 reuniões. Ontem mais uma reunião,